Conectar. Legal. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Pessoal, deixa eu propor aqui, já que a Flora pediu umas dinâmicas, que eu vou pedir umas dinâmicas também. Vamos tentar juntar um pouco mais aqui o pessoal aqui no meio, vocês topam? Que aí eu consigo fazer contato visual com quem está aqui assistindo. Boa, boa, boa. E aí, doutor? Belezinha? Boa, pessoal. Então, boa tarde. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo Terron. Eu estou usando bem pouco rede social, mas vocês me acham nas redes sociais com @Rodrigo Terron, em todas elas. Eu sou Forbes Under 30 em inovação e tecnologia no ano passado. Sou CEO da Rocket City. Alguém aqui conhece a Rocket City? Legal. Então, sou o CEO. Sou sócio na Los Grandes, que é um time de esportes. Alguém conhece a Los Grandes? Legal. E sou investidor anjo em duas startups, né? A Skidway e a NG Cash, que é o banco da geração Z. É uma fintech bem maneira. Quem não estiver usando, fica à vontade. E o tema aqui é construção de comunidade e seus benefícios. Eu tenho 25 minutos, então é pouco tempo. Eu vou tentar trazer o máximo de informação possível nesse tempo, falando um pouco das minhas experiências, né? Opa, aí foi. Mais um. Na verdade, para cá, eu acho. Aí foi. Aí. Eu tenho uma trajetória profissional com pouco mais de 15 anos, né? Eu vim do call center, comecei de uma forma bem simples ali, atendendo ligação. Eu fazia a cobrança do cartão Casas Bahia, era um produto bem interessante de trabalhar. Passei pelo Banco Cacique, passei pela Tel e pelo Intervalor, ambas na área de planejamento estratégico, até que chegou um dia que eu falei, cara, legal, não estou mudando a vida de ninguém, não estou mudando a minha vida, eu quero empreender, eu vou sair e vou montar meu próprio negócio. E aí eu montei uma empresa que chamava Horizon 4. Quando é o primeiro negócio, você não tem muita criatividade com o nome, é normal. E aí a gente ficou ali quase 3 anos tentando se adaptar com esse nome. Era uma fábrica de software, e isso foi em 2014, mais ou menos. Estava bem no comecinho do que a gente chama de ecossistema de startup no Brasil. Eu comecei a olhar e falei, pô, essas startups elas estão recebendo investimento, elas estão crescendo, elas estão desenvolvendo produtos, elas precisam de desenvolvimento e serviço. Então, a gente era uma fábrica, desenvolvemos aí bastante projetos, aplicativos, e-commerce, site. E um dia eu caí num evento que era um hackathon, como acho que tem uns 5 ou 6 rolando aqui na campus. E isso mudou bastante a minha vida, foi algo assim surreal. E aí eu saí do hackathon, eu olhei para o Abraão, que é meu sócio, e falei, cara, na boa, a gente precisa fazer hackathon, para tudo, esquece software. A gente tem que criar comunidade, vamos começar a sair Brasil afora aí, criando projetos de hackathon. E isso virou a Xiaomi. E a Xiaomi, em 4 anos, a gente fez quase 500 projetos de hackathon. A gente atendeu a Globo, fazer o hackathon dentro da casa do Big Brother Brasil. A gente atendeu Uber, Banco Original, Itaú. A gente fez hackathon, acho que em uns 8 estados do Brasil. Fizemos alguns fora do Brasil. Criamos uma plataforma para gestão de eventos, que até hoje ainda está sendo bastante utilizada. Durante a pandemia, a gente virou todos os hackathons que eram presencial para o online. Impactamos mais de 100 mil pessoas com eventos. E no final de 2020, ali, período de pandemia, a gente já era muito parceiro da Rocket City, já trabalhava junto há bastante tempo. A gente falou, pô, por que a gente não se junta para fazer algo realmente muito maior e que vai dar um impacto gigantesco para o mercado? E aí a gente fez uma fusão da Xiaomi com a Rocket City. E isso resultou num crescimento assim, muito interessante da Rocket enquanto empresa. Hoje a gente tem, já está no próximo slide, mais de 35 mil alunos, o slide está desatualizado. Mais de 600 mil desenvolvedores na nossa plataforma. A gente é hoje o maior player voltado para educação e formação de devs da América Latina. E ano passado a gente foi comprado pela Digital House, que é um grupo argentino, hoje que conta, né, com o investimento de grandes fundos de investimento como Kazakh Ventures, como Riverwood,
O Mercado Livre é um sócio da Digital House, né? O Marcos Galperin, que é o CEO do Mercado Livre, ele é board member do nosso trabalho. Então, é um trabalho assim gigantesco. E a gente está focado em realmente criar uma comunidade que hoje é a maior da América Latina, mas que pode, em 2, 3 anos, ser a maior do mundo. Por que não? Hoje a gente desenvolveu dentro da Rocket um jeito, né, de criar e fomentar e trabalhar comunidades assim que se tornou referência. Então, todos os dias, as pessoas procuram a gente para falar, cara, eu queria entender como vocês fazem para criar uma comunidade. Se você entra no Discord da Rocket City agora, eu sem olhar, eu posso garantir que vai ter pelo menos 30 mil pessoas online. E se você descer ali nos canais, você vai ver que tem alguns doidos ali codando ao vivo com um monte de gente assistindo. Então, é uma comunidade que ela funciona assim 24 horas por dia, 7 dias por semana. E no ano passado, depois que eu fiz a venda da Rocket City, eu comecei a pensar na minha carreira e falar, legal, qual que é meu próximo passo, o que eu posso fazer de diferente? E eu sempre tive muita curiosidade com a indústria de games. Eu sou um nerd bem fake, porque eu não jogo nada. Eu fui ter acesso à internet depois dos 18 e não tinha computador e não tinha videogame, então automaticamente eu jogava. Mas quando eu ia na Lan House, entre jogar e fazer download, que eu não tinha internet, eu ficava ali baixando um monte de coisa e jogava pouco. Mas eu sempre tive curiosidade, eu sou uma pessoa muito competitiva, gosto de competição. Inclusive, eu acabei de chegar em São Paulo, eu estava lá no Major do Rio, de Counter-Strike. Estou esses dias todos ali participando, e aí eu estou aqui, vou palestrar, vou sair correndo aqui, vou para o aeroporto, vou voltar para lá para me pegar o finalzinho ainda hoje. Mas a Los Grandes hoje é a segunda maior organização de esporte da América Latina. A gente está nas principais modalidades, né, no League of Legends, no Counter-Strike, no Free Fire, no Valorant. A gente tem um time de influenciador gigantesco, a gente está no skate, a gente tem o Kelvin, a Pamela. E em um ano que eu estou lá, a gente já foi notícia mais de 1000 vezes. Um tweet que eu posto tem o poder de virar uma matéria ou eu apanho da torcida. Isso acontece com frequência. Mas é uma comunidade gigantesca, né? E aí, por ordem, assim, até voltando no slide aqui, eu vim aqui da Horizon 4, que era a comunidade de 15, 30 empresas que a gente trabalhava. Fui para uma Xiaomi que tinha 100 mil, fui para uma Rocket City que tinha ali quase 500 mil, e aí, de repente, eu caio numa Los Grandes que tem 9 milhões de torcedores. Então, esse conceito de comunidade foi expandindo, né? E aí eu poderia fazer aqui 50 aprendizados, mas não vai dar tempo. Então, eu escolhi 4 coisas legais para falar um pouquinho, compartilhar um pouco de cases, e acho que vai ser legal aqui passar por ele. Primeiro deles, eu achei bem legal aqui no slide da Flora, né? Ela trouxe o tema das ODS. Quando a gente foi desenhar o modelo de negócio, o pitch deck da Xiaomi, a gente falou, cara, a gente não pode fazer simplesmente um negócio que não tem propósito nenhum, tipo... E a gente não precisa ficar criando propósito, né? A gente tem objetivos no mundo que precisam ser alcançados para a gente tentar ser um mundo melhor. Então, a gente não foi extremamente inovador, não criou um propósito disruptivo, a gente olhou para os objetivos e falou, pô, tem alguns aqui que dá para a gente trabalhar. E hoje, acho que todos os trabalhos, projetos que eu estou envolvido, acho que de alguma forma alcança esses 5 objetivos, né? Que é o objetivo 1, né, de reduzir a pobreza. A gente constantemente vê ali, assim, em eventos como esse, alunos passam ali e falam, pô, cara, deixa eu contar um pouco da minha história para você. Cara, ontem aconteceu isso, lá dentro do Major. Um cara que é player hoje de CS, ele falou, cara, durante a pandemia eu fiz Rocket City, comecei a trabalhar com programação, por causa disso eu conheci a galera e hoje eu estou jogando profissionalmente e tal, mudou minha vida, mas todo dia a gente tem no nosso Discord, que é nosso escritório ali, um canal de depoimentos que todos os colaboradores da Rocket City, eles postam todos os depoimentos que eles recebem todos os dias. E não tem um dia que a gente não tem um depoimento impactante. Educação, então, até dentro do game, hoje eu tenho um olhar muito forte para como usar o game para gerar mais educação, né? Então, quando a gente fala de um universo de 9 milhões de pessoas que querem se tornar gamers, acho que menos de 0,001% vai realmente virar um atleta profissional no game, mas todos poderiam estar desenvolvendo software e estar muito bem. Então, eu acredito muito que o trabalho que a gente faz está muito alinhado com essa ODS 4. A 5, né, equidade de gênero, acho que a gente, desde ali 2014, 2015, todos os nossos eventos, a gente sempre brigou para criar um ambiente muito inclusivo, um ambiente com muitas mulheres, um ambiente com pessoas negras. Então, assim, a gente chegou a fazer alguns projetos super legais. A gente fez um hackathon só para pessoas negras, a gente fez vários hackathons só com mulheres.
que eu não participei, não podia, a gente, até a equipe, né, quando a gente desenhou, falou, não, até a equipe tem que ser 100% feminina, e veio a Luísa Trajano, veio a presidente do Banco BMG, foram experiências assim super legais, mas a gente sempre olhou para a tecnologia e agora a gente tem esse mesmo olhar, eu tenho esse mesmo olhar para o game, do tipo, cara, como tornar o game um lugar mais rico em diversidade, com... Ó, ela já começou a levantar a plaquinha para mim já, então eu vou acelerar um pouquinho. É ela aqui, ó. Brincadeira. Mas a gente tem esse olhar de equidade de gênero. Crescimento econômico, né? Então, quando a gente fala de um país do tamanho do Brasil, a gente tem um potencial gigantesco e a gente precisa pensar sempre em como gerar mais oportunidade, como gerar mais emprego, como conectar as pessoas. Então, isso a gente faz na Rocket City muito. Estamos começando a trabalhar isso dentro de Los Grandes também. E redução de desigualdades, né? Então, levar mais acesso. Hoje, a gente tem na Rocket um curso de programação que tem mais de 150 mil alunos ativos e recebe mais de 600 novos alunos todos os dias, que é 100% gratuito. E a gente mantém esse projeto com o objetivo de levar mais educação para as pessoas. E a gente só não mantém como a gente criou e tornou ele 100% acessível. Então, esse ano o Discover ganhou algumas características assim, bem legais. Ele atende todas as comunidades, comunidades surdos, comunidades... ele tem audiodescrição, ele está super completo. E hoje é um projeto assim, que todo mundo lá dentro da Rocket City ama. O pessoal fala assim, às vezes quando eu faço uma reunião com um investidor e tal, ele fala, cara, o Discover deve gerar muito aluno para os cursos pagos. Aí a gente fala, não. O objetivo do Discover não é gerar isso. O objetivo do Discover é gerar, de fato, acesso à oportunidade. É super difícil, porque quando você dá um curso gratuito de programação, você percebe que o problema não é só o curso. As pessoas não têm internet, elas não têm hardware para estudar, né? Então, várias vezes que eu divulguei o Discover nas minhas redes, assim, as pessoas vinham e falam, pô, mas dá para fazer no celular? Ah, mas como que eu faço porque eu não tenho conexão todos os dias? Então, eu acho que tipo, tem um desafio gigantesco, mas a gente tenta fazer isso. Mas, se eu pudesse resumir esse slide, é que, tipo assim, é super legal quando a gente vê negócios com propósito, mas a gente já sabe o que o mundo precisa, pelo menos para os próximos 30 anos. Então, quando você alinha com propósito, com esses objetivos da ONU, você acho que consegue ter uma visão muito ampla. Ajudou muito para a gente. Isso aqui era o slide 2 da apresentação de deck da Xiaomi, sempre foi, porque a gente falou, cara, a gente precisa falar do propósito que a gente tem e do que a gente faz como empresa. Segundo, cultura, né? E aí cultura serve para tudo, né? Serve para dentro de uma empresa, mas quando a gente fala de uma construção de comunidade, não pensar numa cultura sólida é um grande problema, né? E eu gosto muito eu sou muito fã do Airbnb, sou usuário, cliente, acho que é um modelo de negócio, uma empresa assim que revolucionou uma indústria de uma forma muito boa, quase quebrou na pandemia, se reinventaram e cresceram. Então o Airbnb para mim é um case bem legal e eu gosto muito dessa história, né? Esse artigo no Medium, quem quiser tirar uma foto, você consegue achar bem fácil aqui, né? Mas ele conta que quando o Peter Thiel, ou melhor, quando o Brian, né, que é o CEO do Airbnb, ele captou uma rodada de investimento que foi o Series C, que era uma rodada gigantesca, centenas de milhões de dólares, e ele convidou o Peter Thiel, que foi um dos principais investidores, e falou, cara, eu vou aproveitar, acabei de pegar muito dinheiro aqui, ele deve ter muitos conselhos sobre o que fazer com o dinheiro, sobre como gastar, sobre o que contratar. E aí, tipo, o Brian, ele conta, assim, se você vê em palestra, ele fala até de uma forma assim, um pouco espantada. Ele falou, cara, eu recebi o conselho que eu nunca esperei que eu ia receber. O conselho que ele recebeu foi, não estraga a cultura do Airbnb, não destrua a cultura. E aí ele traz isso, né? A cultura é simplesmente uma maneira compartilhada de fazer algo com paixão. E quando a gente fala de comunidade, a gente fala disso, de forma compartilhada, fazer algo que é legal, algo que realmente tem ali uma paixão especial. E eu acho que esse é um diferencial. Antes de empreender, eu não gostava do que eu fazia. Então, eu fazia muito bem, eu tinha bons resultados, mas isso não me dava uma satisfação pessoal de falar, cara, eu estou fazendo algo que realmente eu gosto. E quando a gente foi para a Xiaomi, quando a gente foi para a Rocket, quando eu entrei ali na Los Grandes, eu falei, pô, eu faço coisas que realmente eu gosto e eu não faço coisas que eu realmente gosto sozinho. Então, tem que ser compartilhado e tem que ser com paixão. Então, isso numa construção de comunidade é algo super importante, porque uma comunidade que não tem cultura é só um grupo ali e aí, assim, fica fraco, sabe? Não tem muito para onde crescer. E aí ele traz essa continuidade. Ele falou, olha, o que perdurará por 100 anos, como acontece na maior parte das empresas que têm mais de 100 anos,
é a cultura. A cultura é o que cria a base para todas as inovações futuras. Se você quebra a cultura, você quebra a máquina que cria seus produtos. E essa frase, para mim, assim, é super interessante, por um aspecto que eu me peguei pensando, assim, a gente vê um ecossistema de startups se formando, muitas empresas nascendo, mas eu quero criar uma Rocket City que vai ter 100 anos. E vai passar, vai sair o Terron, vai sair todo mundo que está lá, o Diego, que é meu sócio, que é o cara que faz os conteúdos, vai estar velhinho ali, não vai estar produzindo mais, mas vai ter uma cultura sólida de uma empresa que cresce. E quando eu olho para Los Grandes também, às vezes a gente lida com torcida, a gente lida com uma ansiedade muito grande. Então o torcedor, ele torce, mas ele cobra. Mas eu não consigo pensar numa Los Grandes hoje que ela vai entregar o resultado amanhã. Eu preciso pensar numa empresa que vai durar 10, 15, 20 anos. Então toda a construção, ela tem que ser algo a longo prazo. A galera da torcida da Los Grandes odeia essa palavra. Se eu coloco longo prazo numa frase, eu apanho deles. Mas é uma realidade. E aí, quando a gente fala de cultura, a cultura é o que garante que você vai aguentar chegar ali, né? Que uma empresa vai aguentar. Eu participei do Rio Innovation Week num painel agora na quarta-feira. E aí, eu, como CEO de uma empresa de 5 anos, e do lado uma pessoa que está há 24 anos numa empresa de 170 anos, que é a Mag Seguros. E aí ela falava com brilho nos olhos de como ela acreditava, porque a cultura lá era incrível. E eu falei, pô, ela está há 24 anos na mesma empresa. Eu tenho 30 anos, então assim, desde que eu tenho 6 anos, ela está na mesma empresa e ela consegue ser apaixonada por aquilo. Então a cultura, ela faz isso. E dentro do movimento de comunidade, não ter cultura é não ter nada. E colaboração. E até antes de eu passar para o slide, eu acho que colaboração é um elemento assim, super importante. Eu sou um empreendedor que, quando eu comecei, eu não tinha muita experiência por nunca ter feito isso, mas eu também não tinha muita bagagem de mercado. Eu tinha experiência profissional, mas eu não vim de uma escola elite, eu não fiz a melhor universidade, eu não vim de uma família super estruturada que tinha vários empreendedores ali. Então eu comecei a olhar e falei, cara, eu preciso fazer o que eu estou fazendo com mais pessoas. Eu preciso trabalhar com outras empresas. E às vezes a gente tenta ir muito rápido sozinho. E colaboração foi um elemento muito importante. E aí aqui, assim, isso aqui são 4, mas eu teria muita coisa assim. E talvez são 4 muito grandes, mas eu teria exemplos muito menores de como colaboração é importante. Mas assim, em 2020 a Xiaomi, ela recebeu o reconhecimento de startup do ano. Mas a gente não continuaria crescendo se não fosse uma fusão com a Rocket City. A gente talvez não duraria mais 1 ano. E foi importante. Então a gente olhou para uma Rocket City que precisava de pessoas, olhou para uma Xiaomi que precisava de pessoas, e essas pessoas estavam trabalhando separadas, e a gente falou, o que a gente ganha se a gente trabalhar junto? E isso gerou um segundo movimento, e dessa vez um segundo movimento olhando para a América Latina. Então a Digital House procurou a gente e falou, o Nelson, que é um empreendedor experiente de 60 e poucos anos, que hoje é mentor, acompanha a gente, e ele falou assim, eu tenho La Plata, você tem energia, vocês são jovens, vocês precisam fazer, porque eu não vou conseguir, com o dinheiro que a Digital House tem, levar ela por mais 20 anos. Daqui a pouco eu vou sair. Vocês podem ser a continuidade. E aí ele olhou e falou assim, isso que a Rocket City faz no Brasil, deveria estar na América Latina inteira. O Brasil é grande, mas a América Latina inteira precisa de uma empresa como a Rocket City. E aí a gente falou, não, vamos fazer esse movimento. E hoje a gente está no movimento de integração já há mais de 1 ano, criando a maior empresa de formação de desenvolvedores de software da América Latina e, de novo, daqui a pouco do mundo. Aqui eu trouxe um exemplo bem legal, recente. Quando eu cheguei na Los Grandes como sócio, né, fui lá, investi, olhei para isso, falei, legal, é um negócio, eu não vou estar ali o tempo todo, mas eu não entendo nada desse mercado. E a primeira coisa que eu fiz, olha lá, ela de novo levantou a placa, 5 minutos, tá bom. Estou terminando. Eu olhei para esse modelo e falei, cara, eu preciso conversar com quem já fez isso daqui. E isso foi muito legal, porque dentro do game não é comum. Dentro da tecnologia é super comum. Hoje a gente conversa com todos os players. A gente conversa com a Tribe, conversa com a Lura, conversa... Cara, alguém vai começar um projeto novo de educação e tecnologia.
A gente sempre está de portas abertas, troca experiência, compartilha aprendizados. Quando a gente chegou no game, tipo assim, eu assumir no Corinthians e não pedir para o São Paulo me ajudar. É estranho, não funciona. Então, assim, eu fui em todas as organizações e falei, olha cá, vem cá. Cara, a gente precisa fortalecer. E os caras falaram, a gente não faz nada junto. A gente é rival, a gente concorre. E eu falei, pô, cara, sem colaboração é difícil. E aí eu comecei a tentar trabalhar para gerar valor para as outras organizações. Sempre que eu via alguma oportunidade de criar alguma coisa, eu falava, pô, vamos criar junto. E aí a gente criou esse projeto aqui, que a gente chama de Liga Win, que é uma liga de campeonatos com as 5 maiores organizações do Brasil como sócias. E isso foi muito inédito, virou assim, algo gigantesco, porque até hoje no Brasil era muito independente. Então, a Los Grandes organizava um campeonato, era só da Los Grandes, aí a Loud organizava, era tudo muito separado. E hoje a gente criou ali uma série de grupos, reuniões, a gente de fato discute como melhorar o game junto, e não como melhorar a minha organização ou as minhas ideias. E aqui, mais recente, a gente olhando para Los Grandes, quando eu comecei a empreender, assim, meu sonho era criar um negócio com potencial de ser global. Sempre foi. Eu falei, cara, eu preciso fazer algo que é para o mundo, não só para o Brasil. Aí eu fui para os Estados Unidos, conheci o Vale do Silício, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer isso mais ainda. E hoje a Rocket City está caminhando para isso, mas o game ele já é global. Então, assim, eu estava no Rio, falei agora, no Major, com todos os melhores times de Counter-Strike do mundo aqui trabalhando e jogando juntos. E eu falei, pô, eu preciso acelerar isso. Los Grandes tem que ser um branding global, as pessoas têm que conhecer. E eu conheci uma outra organização, que é a Team One, é uma organização, uma das pioneiras do Brasil, tem centenas de títulos, está lá nos Estados Unidos desde 2018, só que eles foram muito prejudicados pela pandemia. Então eles pararam de crescer. E foram esquecidos. Estava ali meio de canto, assim. Estava muito simples, quase não tinha mais modalidades. Mas tinha uma história muito forte. Tinha um empreendedor por trás, com muito sangue nos olhos. E aí eu sentei com ele e falei, cara, e se a gente juntar tudo e fazer um negócio gigante? Ele falou, cara, juntar 2 organizações, 2 times, cara, não sei se isso é algo normal. Não sei como as pessoas veriam. E a gente ficou uns 6 meses trabalhando em cima disso. Anunciamos agora, no mês passado, a Los Grandes e T1 virou uma coisa, teve ali A gente está numa integração também, ou seja, eu sou o louco das fusões e aquisições, porque eu estou fazendo fusão e aquisição de tudo com todo mundo, mas é um modelo que eu acredito muito. Quando a gente fala de fusão e aquisição, a gente fala de juntar propósitos, juntar objetivos, juntar até recursos para criar coisas maiores. Quando a gente fala de criar uma comunidade, às vezes a gente está num evento como esse aqui, aí a gente vê um monte de grupinho separado. Cara, e se juntasse todos os grupos, sabe? E se começar a conectar todo mundo e virar uma comunidade gigantesca? Então, eu acho que esse é muito o meu drive quando eu faço negócio. Eu sempre estou olhando para o mercado e falando, cara, o que eu posso... Isso mais isso vai dar... Aquilo, 1 mais 1 vai dar 10. Porque 1 mais 1 vai dar 2 é ruim. Se a gente coloca 1 mais 1 e não tem um resultado, não é legal. E esse movimento já inspirou 2 movimentos que está surgindo, está começando a ser anunciado, e veio num momento muito bom. O game está no momento agora de escassez de recurso. Então, 2 anos atrás, estava todas as organizações com muito dinheiro, plataforma de live pagando absurdos, e de repente secou todas as fontes. E aí o que acontece? Quando você não tem dinheiro, você começa a quebrar. Só que quando você não tem dinheiro e você junta, você começa a evoluir. Então, esse movimento que a gente criou está inspirando outros movimentos, e a gente vai ter talvez um mercado com menos organizações, mas com projetos mais sólidos e mais fortes. E aí eu tenho 1 minuto e 38 para falar de educação, mas eu já falei um pouquinho. Aí eu trouxe um case aqui muito legal, que a gente, como educador, né, e como quem fala de educação em programação, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque quem está ali em casa, que assiste a novela das 8, olha para o desenvolvedor e fala, pô, é aquele cara nerd que não fala com ninguém, introspectivo, que não se relaciona com as pessoas, que fica trancado no quarto 24 horas por dia. Só que isso não é uma verdade mais, né? Mudou. Acho que aqui no palco tem alguns desenvolvedores que eu conheço que já tem uma postura completamente diferente. Os caras vêm para Campus Party de bermuda, tipo o Bruno aqui. Mudou muito o papel do desenvolvedor. Só que isso não chegou nas pessoas. E aí eu sempre falo isso, que os jovens, né, no geral, assim, e hoje eu lido com a galera de 15, 16 anos ali por conta da Los Grandes, eles não olham e falam assim, cara, eu quero ser um programador muito bom.
E quando eles querem ser um programador muito bom, às vezes ele não tem um apoio familiar. Que é um pouco do caso. A história do Bruno aqui é bem interessante. O Bruno ele trabalhou comigo na Xiaomi, na Rocket. Hoje está trabalhando aí mundo afora com programação. Mas a família não apoiava, falava, não, cara, esse negócio aí de trabalhar com programação não dá em nada, não. E o Bruno trabalhava, e eu acho que ele é super legal, porque ele tem super orgulho disso. Ele trabalhava no McDonald's. Ele estava seguindo uma carreira ali dentro, com potencial de desenvolver a tecnologia que vai mudar o mundo. E aí ele veio e se inseriu, começou a estudar, e estuda pra caramba, e hoje, pra mim, é um dos melhores programadores que eu conheço. Então, assim, quando a gente criou o Show Me The Code, que foi o primeiro reality show, e acabou meu tempo, mas começou atrasado, então tá de boa, brincadeira. A gente criou o primeiro reality show de programação. E quando a gente falou desse projeto dentro da Rocket City, todo mundo falou, cara, vocês estão loucos. A gente é uma escola vai criar um reality show. E a gente, não, vamos criar um reality show. E a gente trouxe 8 programadores, um grupo super legal, que participou ali de vários desafios. E levou a mensagem da programação de uma forma diferente. As pessoas olharam para aqueles programadores e falaram, cara, eles não são tão introspectivos assim. Eles são até legais, são divertidos, são engraçados, mas gerou um impacto muito positivo. Então, quando a gente fala de educar, é super importante. E no game é a mesma coisa. Quando tem um personagem gamer na novela, geralmente o personagem gamer é o cara vagabundo, é o cara que não trabalha. Só que, será que é realmente? Então, essa é a provocação que a gente faz. E aí, quando a gente trabalha com indústrias como tecnologia, como Web3, como game, como tantas outras que têm uma tendência de gerar um impacto muito grande no mundo, a gente precisa educar as pessoas. As pessoas têm que entender o que é programação, as pessoas têm que entender o que é o game, o que é a carreira, aonde isso pode levar, o que pode mudar, né? Então, eu acho que isso tem um papel super importante. E eu sou entusiasta de educação, então acho que toda apresentação que eu for fazer vai ter alguma coisa de educação. Mas esse é um case bem legal, tá no YouTube para quem não assistiu, eu acho. E aí, já fechando aqui, super atrasado, antes de eu ser expulso do palco. Essa frase aqui é uma frase que eu sempre uso nas minhas palestras, que é de uma jornalista americana, que ela fala que o futuro não é um lugar para onde a gente vai. Ah, não, eu vou para o futuro lá. Não, o futuro é um lugar que a gente constrói. Hoje, tudo que eu vivo e tudo que eu criei, assim, do ponto de vista de negócio e de comunidade, foi muito porque a gente quis criar, sabe? Quando a gente criou a Xiaomi, as pessoas olhavam e falavam, cara, você vai criar uma empresa que faz hackathon, isso não faz sentido. E a gente falava, cara, a gente vai criar e vai ser da hora. Quando eu fui para o game, várias pessoas falaram, cara, você acabou de vender a empresa e você vai trabalhar com games. Então, assim, as pessoas elas não estão preparadas, mas se você quer criar um futuro relevante, você tem que, de fato, trabalhar para criar. E isso mudou bastante a minha vida. E às vezes parece loucura, né? Parece loucura um evento desse tamanho como a Campus Party, mas alguém tem que criar. E se ninguém criar, que falta faz, né? Então, eu fico muito feliz. E agradeço aqui, estou muito feliz de estar aqui na Campus, mais uma vez. E vou ficar aqui por aqui, se alguém quiser tirar dúvida, falar, comentar alguma coisa. Mas estou muito feliz de ver a Campus de volta, nesse modelo aqui, nesse formato. É um evento muito especial e que fez parte da minha trajetória também. Então, obrigado aí por proporcionar isso para o pessoal. Gente, eu quero falar